Você já teve momentos em que as lágrimas caíam, mas nenhuma palavra conseguia sair da sua boca? Já sentiu que estava diante de um abismo emocional, orando em silêncio, sem saber se Deus estava ouvindo? Se a resposta for sim, então, talvez você esteja exatamente no lugar onde o Espírito Santo mais deseja trabalhar. O mundo vê o choro como fraqueza, mas Deus vê como um idioma no céu. Cada lágrima tem um peso eterno, e é sobre isso que vamos falar hoje. Há um tipo de oração que não precisa de palavras, porque o Espírito Santo traduz sua dor. Existe um nível de fé que só se alcança quando não há mais forças para explicar o que se sente. Talvez você pense que está vivendo um tempo de silêncio, mas o céu está em movimento. Mesmo quando tudo parece parado, Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em sementes, dor em direção, silêncio em resposta. Este vídeo é para você que está enfrentando dias de luta interior, momentos de angústia, noites de oração sem respostas. É para quem sente que a alma está ferida, mas ainda assim não quer soltar a mão de Deus. É para você que, mesmo sem entender, continua confiando. O Espírito Santo está revelando algo precioso através do seu choro. E essa revelação pode mudar completamente o rumo da sua fé. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir que o milagre que tanto espera pode estar sendo gerado nas lágrimas que você tem derramado. Que seu sofrimento não é invisível aos olhos de Deus, que o Espírito Santo está mais próximo do que você imagina, sussurrando direção, curando feridas e preparando algo maior do que você pode ver agora. Cada lágrima tem um propósito, cada dor esconde uma promessa, e cada silêncio é uma oportunidade para ouvir a voz de Deus de uma forma mais profunda. Não se apresse em querer respostas, às vezes. O que Deus quer te dar primeiro é compreensão, e é no lugar mais dolorido da sua alma que Ele quer plantar algo novo. Fique comigo até o final, porque o último ensinamento pode ser a chave que vai abrir seu entendimento sobre tudo o que você está passando. O que você está vivendo agora não é o fim. É o início de uma transformação espiritual profunda. O milagre com lágrimas já começou. Quando o céu se move no silêncio das suas lágrimas, você já chorou tanto que nem conseguia mais orar. Já ficou diante de Deus sem saber o que dizer, apenas deixando que as lágrimas falassem por você. Esse silêncio pesado, que parece vazio, na verdade é um espaço sagrado. As lágrimas que você derrama em silêncio estão sendo ouvidas no céu com mais força do que você imagina. No mundo espiritual, a dor não ignorada se torna uma linguagem. E o que parece fraqueza diante dos homens se torna clamor diante de Deus. O erro mais comum que muitos cometem é acreditar que, quando não há resposta, Deus se ausentou. Mas o céu não precisa fazer barulho para estar em movimento. Muitas vezes, Deus está trabalhando justamente no silêncio. E quando você chora, mesmo sem entender, está orando com o coração. E essa é uma oração que toca o coração do Pai. Na Bíblia, vemos a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela era estéril, humilhada e incompreendida até mesmo pelo sacerdote. Mas foi no templo, chorando amargamente, que ela teve um encontro profundo com Deus. Ana não pronunciava palavras audíveis, apenas movia os lábios. E suas lágrimas escorriam, enquanto seu coração derramava tudo o que sentia. O sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas ela estava em um momento de entrega espiritual tão intenso, que não havia palavras suficientes para expressar. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Lemos que foi naquele momento de choro silencioso que Deus respondeu. O choro precedeu o cumprimento da promessa. Ana foi visitada por Deus, e algum tempo depois deu à luz Samuel, aquele que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. O que isso nos ensina? Que às vezes, antes de gerar um milagre, é preciso derramar lágrimas. A lágrima é o sinal de que o coração está aberto, vulnerável e entregue. E Deus age na vulnerabilidade. Não tenha vergonha das suas lágrimas. Elas não são um sinal de fraqueza, mas de profundidade. Elas mostram que há algo dentro de você que está sendo transformado, e essa transformação, mesmo que dolorosa, é sagrada. A lágrima
é como uma semente espiritual, quando cai no altar de Deus. Ela gera vida, e a colheita virá, ainda que demore. Muitas vezes queremos parecer fortes, queremos mostrar ao mundo que estamos bem, que a fé está intacta, mas a fé não é ausência de dor. A fé é continuar, mesmo chorando. É confiar quando tudo em volta parece contrário. É permanecer aos pés do Senhor, mesmo sem ter forças para levantar a cabeça. É no silêncio da dor que Deus mais fala. E quando Ele fala, a alma se acalma. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, sentindo que está só, que ninguém entende sua dor. Mas Deus entende. Ele recolhe cada lágrima. O céu se move em resposta a corações quebrantados. Jesus mesmo disse que são os aflitos que serão consolados. E esse consolo não é apenas emocional, mas espiritual. Deus transforma lágrimas em direção, tristeza em sabedoria, dor em força. Nada é desperdiçado quando entregue nas mãos dele. Se você está chorando hoje, saiba que o céu está ouvindo. Suas lágrimas estão sendo usadas por Deus como parte do processo que vai gerar um novo tempo em sua vida. Não há lágrima derramada diante de Deus que não produza algo no mundo espiritual. Ele vê, Ele ouve e Ele age. Lágrimas são língua espiritual. O Espírito intercede por você. Você já passou por momentos em que não conseguia mais orar. Quando o coração estava tão sobrecarregado que nenhuma palavra fazia sentido. Há um tipo de dor tão profunda que ultrapassa o vocabulário humano. Nessas horas, parece que até a fé ficou em silêncio. Mas há algo poderoso que o Espírito Santo faz por você nesses momentos. Ele intercede, ele ora no seu lugar, com gemidos que vão além da linguagem, traduzindo sua dor diante do Pai com precisão perfeita. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que quando você não sabe mais o que pedir, quando não consegue nem articular seus pensamentos, o Espírito Santo assume. Ele entende aquilo que nem você entende completamente. Ele transforma lágrimas em intercessão, gemidos em direção, suspiros em palavras diante de Deus. As lágrimas, nesse contexto, se tornam uma linguagem espiritual. Elas falam de dores que não conseguimos explicar, de medos que não sabemos enfrentar, de culpas que ainda não conseguimos libertar. E o Espírito Santo, com sua ternura e sabedoria infinitas, pega cada lágrima e apresenta como um clamor diante de Deus. Você pode não ter forças para orar, mas o céu não parou de te ouvir. Há uma voz dentro de você que ainda está falando. E é a voz do Espírito, e é a voz do Espírito. Muitos acreditam que fraqueza espiritual é não conseguir orar em voz alta, ou não conseguir encontrar palavras bonitas, mas o que o Espírito Santo revela é exatamente o contrário. A vulnerabilidade não é fraqueza, é altar. O quebrantamento é o lugar onde Deus mais se manifesta. Quando você se derrama diante de Deus, mesmo sem palavras, está dizendo: eu não tenho mais forças, mas confio que o Senhor pode fazer o que eu não posso. E essa é a oração mais pura que existe. O Espírito Santo não se impressiona com discursos longos ou orações bem formuladas. Ele se move diante de corações rendidos. Ele habita na entrega. E quando vê um coração que chora em silêncio, ele age com compaixão, com misericórdia, com o que você sente hoje, o que você sente hoje. Por mais confuso que pareça, pode estar sendo usado por Deus para te conduzir a uma fé mais madura. A dor é real, mas a intercessão do Espírito também é. Aprender a discernir os sentimentos que o Espírito Santo deseja transformar em fé é uma das chaves mais profundas da vida espiritual. Às vezes, você está sentindo tristeza, mas por trás dela existe um convite à entrega. Outras vezes, o que parece medo é, na verdade, uma direção divina sendo sinalizada. O Espírito Santo quer te ensinar a interpretar seus sentimentos espiritualmente, não emocionalmente, porque enquanto a emoção te paralisa, a revelação te posiciona. Não rejeite suas lágrimas.
Não pense que está orando errado. Não acredite que Deus se afastou porque você está fraco. Pelo contrário, é justamente na sua fraqueza que o Espírito age com mais força. Ele toma a sua dor, embala suas lágrimas e as transforma em pedidos perfeitos diante do Pai. Enquanto você se sente perdido, Ele está desenhando um caminho. Enquanto você acha que está parado, Ele está te conduzindo silenciosamente. Confie. Sua dor tem tradução no céu. Sua alma tem voz, mesmo quando sua boca está calada. O Espírito Santo está intercedendo por você. E essa intercessão é mais poderosa do que qualquer palavra que você poderia dizer. O choro escondido que está gerando um testemunho público. Há lágrimas que ninguém vê. Dores que são carregadas no silêncio do quarto, longe dos olhos dos outros. Você já chorou escondido, sentindo que ninguém entende o que você está passando. Já teve que continuar sorrindo enquanto o coração sangrava por dentro. Essa dor silenciosa que você tem enfrentado pode ser exatamente o terreno onde Deus está preparando um testemunho que será visto por muitos. O que hoje está escondido, amanhã será exaltado. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, que o Pai vê em secreto e recompensa em público. Isso significa que aquilo que você vive com Deus na intimidade, mesmo que seja um choro silencioso ou uma oração quebrantada, está sendo cuidadosamente guardado pelo céu. Nada é perdido. Nenhuma lágrima cai no chão sem propósito. E quando o tempo certo chega, aquilo que foi gerado na dor se transforma em um testemunho de glória. No Salmo 126, está escrito que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Veja bem. Não é uma promessa de que não haverá dor, mas de que a dor se transformará em colheita. A lágrima é a semente. E a colheita será tão abundante que você vai olhar para trás e entender por que teve que passar por tudo o que passou. Você vai perceber que Deus estava escrevendo uma história. Mesmo quando tudo parecia confuso, a grande mentira que muitas pessoas acreditam é que precisam esconder a dor para manter a fé. Acham que demonstrar sofrimento é sinal de fraqueza espiritual, mas não é. Na verdade, a fé mais autêntica é aquela que continua crendo mesmo em meio às lágrimas. Você não precisa fingir que está bem para provar que confia em Deus. É justamente na transparência com Ele que sua fé se fortalece. Você não precisa esconder sua dor para parecer forte. O próprio Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Ele sabia que o milagre aconteceria, mas mesmo assim permitiu-se sentir. Isso nos ensina que o choro não é sinal de incredulidade, mas de humanidade. E Deus honra corações verdadeiros, quando você é sincero diante dele, mesmo em lágrimas. Está dando espaço para que ele se revele como consolador, como pai, como aquele que transforma dores em histórias de superação. Talvez você esteja passando por algo que ninguém sabe. Talvez haja noites em que você deita e chora até adormecer, esperando por uma resposta, por um alívio, por uma mudança. Mas Deus está vendo, Ele conhece cada detalhe da sua luta, e mais do que isso, Ele está preparando uma virada. Aquilo que hoje é motivo de lágrimas será, amanhã, motivo de louvor. O testemunho público não nasce de dias fáceis. Ele é gerado no secreto, no escondido, na solidão. E é exatamente por isso que ele tem poder, porque carrega a verdade, carrega a dor superada, carrega a fé que não desistiu. E quando Deus decide manifestar o milagre, Ele o faz de forma que todos vejam. Mas sem que ninguém entenda o quanto custou. Você pode estar chorando agora, mas continue semeando, continue orando, continue buscando, porque sua colheita vem, e ela será tão linda, tão marcante, que até aqueles que não acreditaram em você vão reconhecer que foi a mão de Deus. Seu choro escondido será a base de um testemunho que vai alcançar muitas pessoas. E isso será apenas o começo de uma nova estação. A luta invisível que está moldando seu chamado. Você já teve a sensação de que está passando por lutas que ninguém ao seu redor compreende. Já sentiu que carrega um fardo silencioso? Uma batalha que acontece dentro de você, enquanto tudo parece normal por fora?
essas lutas invisíveis são muitas vezes ferramentas que Deus usa para moldar o seu chamado, porque antes de Deus te usar em público, Ele te prepara no secreto, antes de você ser canal de milagre para outros. Você precisa ser trabalhado nas suas próprias dores. Muitas pessoas acreditam que, se estão sofrendo, é porque estão sendo punidas por algo, mas essa ideia é um erro teológico. O sofrimento não é castigo para quem anda com Deus, é preparação, é fornalha que purifica, é campo de treinamento para quem carrega uma missão. Jesus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar presente em cada uma delas, e mais do que isso, Ele prometeu propósito no meio da dor. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que passaram por lutas intensas antes de viverem seus chamados. José, filho de Jacó, foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo, e mesmo assim, no tempo de Deus, ele foi levantado como governador do Egito, usado para salvar uma nação inteira. O detalhe é que, antes de alimentar multidões, José chorou sozinho. Antes de ser honrado, ele foi quebrado. Antes de ser promovido, ele foi humilhado. E tudo isso fazia parte do plano. O azeite que unge só é extraído depois que a azeitona é esmagada. Da mesma forma, o chamado de Deus só é revelado em sua plenitude depois que você é moldado por situações que testam sua fé, sua resistência, sua identidade. A lágrima de hoje pode ser o azeite de amanhã. Aquilo que hoje está doendo profundamente pode ser o que Deus vai usar para curar outros no futuro. Mas é preciso paciência, porque a pressa é inimiga do processo. Há pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem ser trabalhadas por Ele. Querem o púlpito, mas não o deserto. Querem a honra, mas não a cruz. Mas o Espírito Santo não unge aparências. Ele unge corações rendidos, e muitas vezes é no fundo do poço que você descobre que sua fé não está no que você sente, mas em quem Deus é, e isso muda tudo. Talvez você esteja vivendo agora uma luta silenciosa, uma crise que ninguém vê, e isso está te cansando, te esgotando, te fazendo questionar seu valor e seu propósito. Mas eu quero te lembrar: o chamado não nasce no conforto, ele nasce na dor, ele nasce no quarto escuro, onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. Ele nasce nas lágrimas que caem enquanto ninguém está olhando. O Espírito Santo não ignora sua dor. Ele está usando essa luta invisível para gerar algo eterno. Ele está te preparando para algo maior. Pode parecer confuso agora, mas o que hoje parece desordem, amanhã será revelado como direção. O que hoje é lágrima, amanhã será unção. E o que hoje te faz se sentir pequeno, amanhã será o que te fará ser instrumento na vida de outros. Confie no processo. Deus não desperdiça sofrimento. Cada dor tem um propósito, cada lágrima tem um sentido, e cada silêncio carrega uma revelação. O que está sendo moldado em você hoje será parte do seu testemunho amanhã. Não desista agora, porque o que está nascendo dessa luta não é apenas superação, é chamado. E chamado verdadeiro nasce no vale, cresce no secreto e floresce no tempo certo. As lágrimas que Deus guarda. O frasco do Salmo 56. Você já pensou na possibilidade de que cada lágrima que você derrama tem valor diante de Deus? Já imaginou que aquilo que para você parece uma dor esquecida, para o céu é um registro sagrado? No Salmo 56 está escrito: registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Essa imagem poderosa nos mostra que Deus não apenas vê nossas lágrimas, mas as guarda. Ele as considera preciosas. Ele as transforma em testemunho no mundo em que vivemos. As lágrimas são vistas como sinal de fraqueza. Muitos tentam esconder o choro, se afastam para que ninguém veja sua dor. Mas no céu, o choro é um tipo de clamor. E mais do que isso, é uma oferta. Deus não coleciona sorrisos fingidos, Ele coleciona sinceridade. E a lágrima é uma das expressões mais autênticas da alma. Quando você chora diante de Deus, está entregando aí algo que ninguém mais entende, algo que nasce no lugar mais profundo do seu coração.
É comum pensarmos que os milagres só acontecem quando estamos bem, quando a fé está em alta, quando temos força para declarar as promessas. Mas o Salmo 56 nos ensina algo diferente. Ensina que Deus está atento mesmo quando estamos fracos, que Ele age não apenas na nossa força, mas também na nossa dor, e que cada lágrima tem uma função. Ela se torna memorial, ela se torna lembrança diante de Deus. O céu não esquece aquilo que você viveu de joelhos. Muitas vezes buscamos força na aparência. Fingimos que está tudo bem para manter as aparências, até mesmo dentro da igreja. Mas a Bíblia nunca nos incentivou a fingir. Ela nos chama ao quebrantamento. Nos chama à verdade interior e nos lembra que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A lágrima não é sinal de que você perdeu, mas de que você está em transformação. E transformação sempre vem antes da manifestação da promessa. É importante entender que orar com lágrimas não é orar com menos fé. Pelo contrário, é uma das formas mais poderosas de oração. Porque é nesse lugar de entrega total que o Espírito Santo atua com liberdade. Quando você se rende em choro, está dizendo: eu não tenho controle, mas eu confio. E essa confiança é o que move o coração de Deus. Ore com a certeza de que cada lágrima está sendo recolhida. Imagine um frasco espiritual, um odre celestial, onde Deus cuidadosamente guarda tudo o que você sentiu, tudo o que você enfrentou, tudo o que você entregou em oração. Esse frasco não é esquecido, não é ignorado. Ele será lembrado no tempo certo. Deus não apenas enxuga suas lágrimas, Ele as transforma em respostas. E quando a resposta chegar, ela será proporcional ao tamanho da dor que você enfrentou. Não pense que suas lágrimas foram em vão. Não pense que Deus estava distante, Ele estava recolhendo, estava anotando, estava trabalhando, e no tempo dele o frasco será derramado como bênção. Aquilo que você viveu em secreto será transformado em algo visível. As lágrimas que o mundo desprezou, Deus usará para construir algo eterno. Então, da próxima vez que você sentir vontade de chorar diante de Deus, não reprima, não esconda, permita-se viver esse momento com profundidade, porque enquanto você chora, Deus age, Deus age. Enquanto você se sente fraco, Ele está se manifestando em força, e enquanto suas lágrimas escorrem, o céu está escrevendo um novo capítulo da sua história. Chorar não é retroceder. É rasgar o coração diante de Deus. Quantas vezes você já se sentiu envergonhado por estar chorando? Quantas vezes acreditou que, ao demonstrar sua dor, estava demonstrando fraqueza ou até falta de fé? Vivemos em uma cultura que idolatra a força exterior, a aparência de controle, a imagem de quem sempre está bem, mas no reino de Deus, o coração rasgado vale mais que a armadura brilhante. Chorar diante de Deus não é retroceder, é avançar para o lugar onde o Espírito Santo age com mais profundidade. Em Joel capítulo 2, está escrito: rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, pois Ele é misericordioso. Essa é uma ordem clara. Deus não está interessado em aparências, mas em verdade. Rasgar o coração é se permitir sentir, é deixar cair as máscaras, soltar os pesos, abrir o íntimo diante de um Deus que vê o que ninguém mais vê. E o choro sincero é um dos sinais mais fortes de que o coração está sendo rasgado, não por desespero, mas por entrega. Muitos paralisam a fé por medo de parecerem fracos, acham que, se demonstrarem dor, estarão sendo um mau exemplo de crente. Mas a verdade libertadora é que o Espírito Santo não procura gente que nunca cai, e sim gente que se levanta chorando e dizendo: eu ainda creio. Um coração quebrantado é a morada preferida de Deus. Está escrito no Salmo 51, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa é a chave. Deus não rejeita quem se apresenta ferido. Ele cura. Quando você se cala por medo, quando engole o choro para manter uma aparência, você pode até parecer bem para os outros, mas por dentro começa a murchar, porque a alma precisa falar. E o choro é uma das linguagens mais profundas da alma.
quando derramado na presença de Deus, ele se torna oração, ele se torna adoração, ele se torna adoração, ele se torna renovo. Não há vergonha em se quebrantar, há poder. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, foi uma das vozes mais fortes de seu tempo. E ele chorava porque sentia o peso do que Deus sentia. Ele não era fraco, era sensível. E sensibilidade espiritual é uma das marcas de quem anda com Deus. Jesus mesmo chorou, e não chorou por fraqueza, mas por compaixão, por amor, por identificação com a dor humana, a oração mais profunda. Muitas vezes, começa com uma lágrima porque é nesse momento em que você se rende por completo que o Espírito Santo encontra liberdade para agir. É quando você diz, eu não consigo sozinho. Que ele responde, então deixa que eu te ajude. O choro rasga as barreiras do orgulho, ele desarma a vaidade, ele silencia as defesas. E onde há vulnerabilidade, há espaço para milagres. Se você tem lutado para se manter firme, tentando esconder que está cansado, hoje o Espírito Santo te convida a parar, a respirar, a permitir-se sentir. Não é errado chorar, é errado fingir que não dói. O primeiro passo da cura começa quando você reconhece a ferida. E quem chora diante de Deus não está voltando atrás, está indo mais fundo. Transformar o lamento em entrega é um exercício espiritual. É olhar para a dor e dizer, Senhor, aqui está tudo o que sou. Eu não entendo, mas confio. Eu não suporto, mas me entrego. Eu não sei mais o que fazer, mas creio que o Senhor sabe. Essa entrega não afasta o milagre, ela o aproxima, porque Deus nunca rejeita um coração sincero, e onde há sinceridade, há visitação. Então, da próxima vez que sentir vontade de chorar, não resista. Encontre um lugar secreto, dobre os joelhos, rasgue o coração e deixe que o Espírito Santo transforme suas lágrimas em cura, em direção, em resposta. Porque chorar não é fraqueza. É fé em forma de rendição. O Espírito Santo está traduzindo sua dor em direção profética. Você já sentiu como se sua dor não tivesse sentido, como se estivesse andando no escuro, tentando entender por que certas coisas aconteceram justo com você. Há momentos em que tudo parece confuso, e o coração questiona, Senhor, onde isso vai dar? Mas o que hoje parece desordem, amanhã será a direção. O que hoje parece confusão, amanhã será clareza, porque o Espírito Santo está traduzindo sua dor em direção profética. A dor não é aleatória, ela é um lugar de revelação. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Cada lágrima, cada perda, cada frustração pode ser transformada em bússola espiritual. E isso não acontece de forma lógica, mas espiritual. O que o Espírito Santo faz é pegar as experiências dolorosas da sua caminhada e usá-las como pontes para o seu propósito. Quando você se rende, ele transforma a ferida em sinal. Ele transforma a dor em voz profética. O maior erro que muitos cometem nesse processo é acreditar que as lágrimas são sinal de desvio, quando na verdade são sinal de maturação. O vinho novo só é extraído da uva esmagada. Da mesma forma, a palavra profética mais pura geralmente nasce em corações que foram esmagados, mas não desistiram. A dor te ensina a ouvir Deus de um jeito que a tranquilidade nunca ensinaria. É importante compreender que o Espírito Santo não apenas consola, ele instrui. E muitas vezes a instrução vem no meio da tempestade, quando tudo parece instável. Ele começa a falar em um tom que só os quebrantados conseguem ouvir. É nesse ambiente de vulnerabilidade que ele revela não apenas consolo, mas também direção. E essa direção tem poder de transformar o que seria destruição em crescimento espiritual. Um exercício espiritual fundamental nesse processo é aprender a discernir a voz de Deus nos dias de dor. Quando o coração está ferido, muitas vozes internas se levantam: o medo, a dúvida, a autopiedade. Mas há uma voz mais suave, mais profunda, que não grita, mas sussurra. É a voz do Espírito. Ele não nega sua dor, mas te mostra o que ela está revelando. Ele não finge que não dói. Ele não finge que não dói, mas te ensina a enxergar além da dor,
Pense na história de Elias. Depois de um grande confronto espiritual, ele entra em uma crise, foge para o deserto, deseja a morte, mas é ali, naquele momento de exaustão e desorientação, que Deus fala com ele, não no terremoto, não no fogo, mas em um sussurro, e nesse sussurro, Elias recebe direção. Ele entende que não estava sozinho, que ainda havia propósito, que sua história não havia acabado. Talvez você esteja nesse ponto agora, cansado, confuso, tentando entender o que fazer, mas o Espírito Santo está com você. Ele está pegando a sua dor e te conduzindo para um lugar de revelação. O que hoje parece peso, amanhã será mapa. O que hoje te quebra, amanhã será a base do que Deus vai construir. Não permita que o sofrimento te paralise. Permita que ele te transforme, ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo. Comece a perguntar o que o Senhor está tentando me mostrar com isso. Essa simples mudança de pergunta abre uma nova dimensão espiritual. Você deixa de ser vítima da dor e passa a ser discípulo dela. Porque em Deus, até a dor ensina. O Espírito Santo está trabalhando mesmo quando você não sente. Ele está alinhando situações, preparando encontros, limpando seu interior. E tudo isso é parte da direção profética que Ele está liberando sobre você. A dor vai passar, mas a revelação vai permanecer. E ela será seu novo norte, seu próximo passo, seu próximo ministério. Confie. Deus está usando o que você está vivendo agora para te levar a lugares que você nunca imaginou. Lugares de cura, lugares de impacto, lugares onde suas cicatrizes serão usadas para curar outros. O Espírito Santo está transformando sua dor em profecia. Entre a lágrima e o milagre, o lugar onde a fé é refinada, existe um espaço sagrado entre a lágrima que você derrama e o milagre que você espera. É um intervalo doloroso, silencioso, muitas vezes incompreendido, mas é nesse lugar que a fé é refinada, é ali, no meio do sofrimento e da espera, que você descobre o que realmente acredita. Porque crer quando tudo vai bem é fácil. A fé verdadeira nasce quando tudo parece contrário. Mas você decide continuar confiando. A dor é um forno, e no calor do processo, impurezas são removidas. Medos são confrontados, crenças equivocadas são purificadas. É no meio da dor que você descobre se sua fé está baseada nas circunstâncias ou em quem Deus é. Muitos querem o milagre. Muitos querem o milagre. Mas poucos estão dispostos a passar pelo fogo da espera, mas é no fogo que o ouro é purificado, e é no choro que a fé ganha profundidade. Lembre-se dos 3 amigos de Daniel. Lembre-se dos 3 amigos de Daniel. Eles foram lançados na fornalha, porque não se curvaram diante de uma ordem injusta. Eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, ainda assim, não nos curvaremos. Essa é a fé refinada. A fé que não depende do resultado para continuar firme. A fé que honra a Deus, mesmo sem garantias. Entre a sua lágrima e o seu milagre, existe um tempo de transformação interior. Nesse tempo, o Espírito Santo trabalha em silêncio, mas com precisão. Ele trata a ansiedade, fortalece a resistência, ajusta a visão espiritual. Ele prepara você, não apenas para receber o milagre, mas para carregá-lo com maturidade, porque nem todo milagre está pronto para ser entregue enquanto o coração ainda está imaturo. Cuidado com o desânimo espiritual, ele chega sorrateiro. Quando a resposta demora, a emoção esfria, o entusiasmo some. Você pode até continuar orando, mas sem expectativa, pode até continuar indo à igreja, mas sem esperança, mas ouça isso. A ausência de emoção não significa ausência de fé. Fé não é sentir, é crer. E mesmo quando o coração está sangrando, a boca pode declarar: eu confio. É nesse lugar, entre a lágrima e o milagre. E o milagre. Que você aprende a declarar a palavra mesmo sem ver resultados, aprende a caminhar mesmo sem enxergar o caminho completo. Aprende a amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Esse é o nível mais alto de fé. E é nesse nível que os maiores milagres acontecem. Jesus disse a Tomé:
Felizes os que não viram e creram. Essa é a bênção reservada aos que permanecem firmes mesmo no vale. O vale não é o fim, é o lugar onde Deus prova que você pode confiar nele. É ali que o seu coração é preparado para algo maior. E quando o milagre vier, porque ele virá, você estará pronto, fortalecido, curado por dentro. Se hoje você está nesse lugar, entre a lágrima e o milagre, não se apresse, não desista. Continue semeando em oração. Continue declarando a palavra. Continue crendo. Mesmo quando tudo dentro de você diz que não tem mais forças, a fé não depende de força humana, depende de rendição. E quando você se rende, o céu se move. Talvez agora tudo que você consiga fazer é chorar, e isso basta. Deus conhece o coração por trás das lágrimas, Ele conhece a entrega silenciosa. Ele conhece a fé que continua firme, mesmo ferida. E é essa fé que Ele honra, não é a fé que grita, que impressiona, que se exibe, é a fé que insiste, que espera, que continua. Entre a lágrima e o milagre, Deus está te refinando. E quando o milagre chegar, ele não será apenas uma resposta, mas a confirmação de que o processo valeu a pena. Você não será mais o mesmo. Você será alguém que conhece a Deus não só de ouvir falar, mas de andar com Ele no vale, e isso é mais precioso do que qualquer resposta imediata. A cura começa quando você para de reprimir o choro. Quantas vezes você já segurou o choro para não parecer fraco? Quantas vezes engoliu as lágrimas para manter uma imagem de força que, por dentro, estava se desfazendo? Em uma sociedade que valoriza o autocontrole acima de tudo, chorar passou a ser visto como fraqueza. Mas na presença de Deus, o choro não é vergonha, é caminho, é início de cura, é libertação. A cura começa quando você para de reprimir o choro e permite que o Espírito Santo toque exatamente onde dói. O Espírito de Deus não unge máscaras, ele unge corações verdadeiros. Ele se move em ambientes onde há sinceridade, não atuação, e quando você tenta esconder suas emoções, você também esconde de Deus o espaço onde Ele mais deseja agir. Deus não cura o que você finge que não existe. Ele cura aquilo que você expõe com coragem e entrega. Ele não transforma o que você esconde, mas o que você confessa. Uma das maiores mentiras emocionais que muitos acreditam é a ideia de que demonstrar fraqueza é perder a fé. Nada poderia estar mais longe da verdade. Fé não é ausência de dor, é entrega da dor. É confiança no meio da fragilidade, é colocar o coração quebrado nas mãos de Deus e dizer: eu não tenho mais forças, mas o Senhor tem. E esse tipo de oração, ainda que silenciosa e molhada de lágrimas, move o céu. Quando você reprime o choro, você também reprime o processo de cura, porque o choro é como uma válvula espiritual. Ele alivia, ele libera, ele permite que o coração comece a respirar de novo. Muitos estão adoecidos emocionalmente porque aprenderam a não sentir. Aprenderam a ser fortes demais para chorar. Mas o Espírito Santo não está procurando os fortes, está procurando os verdadeiros. Na Bíblia, vemos vários exemplos de homens e mulheres que choraram diante de Deus e foram visitados com cura, com direção, com renovação. Davi chorou e escreveu salmos de entrega e arrependimento. Ana chorou e gerou um milagre. Maria chorou aos pés de Jesus e foi acolhida. E você também pode chorar, porque o mesmo Deus que acolheu cada um deles está pronto para acolher você. Chorar com Deus é diferente de chorar longe dele. Quando choramos sozinhos, o desespero tende a crescer. Mas quando choramos na presença do Pai, a alma começa a ser curada, porque ali há consolo. A presença, a restauração, não é o choro que fere, é o choro que liberta, é o choro que rasga o que precisa ser tirado. É o choro que rega as sementes do novo tempo. Talvez você esteja segurando há dias, meses, até anos, um choro que nunca teve coragem de deixar sair, talvez desde aquela perda, aquela traição, aquela humilhação. Você fechou a torneira da alma com medo de desabar. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando para um lugar de cura.
E essa cura começa quando você parar de resistir e simplesmente chorar. Não é preciso ter palavras. Não é preciso entender tudo. Basta parar de fugir. Basta entregar. Basta permitir-se ser quem você realmente é, diante do único que pode curar o que ninguém vê. A partir do momento em que você rasga o coração, as muralhas internas começam a cair, o peso começa a sair, e o Espírito começa a entrar. Essa é a oração mais poderosa. Aquela feita em lágrimas verdadeiras, porque não é a força da sua voz que Deus procura, é a sinceridade da sua alma. Quando você para de reprimir o choro, você abre as portas da sua alma para o milagre da restauração. E quando o Espírito Santo entra, nada fica como está. Você pode estar cansado, pode estar ferido, pode estar silencioso há muito tempo. Mas hoje é o dia de se render, de dizer: Senhor, eu não aguento mais sozinho. E nesse momento, a cura começa. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. E o choro que você tentava esconder pode ser o primeiro passo para a cura que você tanto precisa. A lágrima que abre o céu. Jesus chorou antes do milagre. Quando pensamos em Jesus, é fácil imaginar sua autoridade, seus milagres, sua sabedoria, mas há um momento no Evangelho que revela uma face profunda e comovente do Filho de Deus. Jesus chorou. Ele não chorou por fraqueza, nem por desespero. Chorou por compaixão. Chorou porque sentiu a dor do outro. Chorou porque, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, se permitiu ser tocado pela dor humana. E essa lágrima abriu o céu para um dos milagres mais impactantes da história. No Evangelho de João, capítulo 11, está o relato da morte de Lázaro, amigo de Jesus, Maria e Marta, suas irmãs. Estavam devastadas, havia expectativa, havia fé, mas o tempo parecia ter vencido. Jesus chegou 4 dias depois. Humanamente, era tarde demais, mas, espiritualmente, era o tempo exato para o céu se manifestar. Antes de chamar Lázaro para fora, Jesus chorou. E essa é uma das declarações mais curtas e mais profundas da Bíblia. Jesus chorou. Essa lágrima carrega uma revelação. O poder e a compaixão caminham juntos. Jesus não ignorou a dor. Ele a abraçou, ele a sentiu, ele a viveu, e só depois de se comover profundamente, liberou a ordem. Lázaro, venha para fora. Isso nos ensina que a lágrima, quando derramada com compaixão e fé, pode ser a chave que abre o céu e antecipa o milagre. Há um princípio escondido nesse episódio. Deus não se move apenas por necessidade, mas por compaixão. Quando o coração é tocado pelo sofrimento do outro, quando a lágrima vem do lugar mais profundo da alma, o céu se abre. O milagre não nasce na frieza da religiosidade, mas no calor da empatia. Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria, mas ainda assim chorou. Ele se conectou com a dor daquelas mulheres e nos mostrou que o caminho para o sobrenatural passa pelo quebrantamento. Talvez você esteja esperando um milagre e se perguntando por que Deus ainda não fez, e a resposta pode estar justamente aí. Ele está te ensinando a sentir, está ensinando que o milagre não é apenas resultado de fé, mas também de coração, que o poder que abre sepulturas é o mesmo que se manifesta quando o coração se compadece. Que não se trata apenas de resultado, mas de processo, e nesse processo, a lágrima tem valor. A lágrima é como a chave que destrava o impossível. Ela não muda Deus, mas muda você. Ela prepara o terreno. Ela limpa o orgulho. Ela rasga a alma. E quando a alma está rasgada, o céu encontra espaço para entrar. A compaixão que Jesus sentiu por Maria e Marta é a mesma que ele sente por você. Ele não está indiferente à sua dor. Ele chora com você, e enquanto você chora, o céu se move. O Espírito Santo quer que você entenda. Suas lágrimas não são em vão. Elas estão abrindo um caminho. Estão ativando algo que os olhos ainda não podem ver. O milagre está mais próximo do que você imagina. Mas antes que ele aconteça,
Talvez você precise passar pelo quebrantamento que prepara o ambiente para o impossível. Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro, e você pode estar chorando agora. Mas essa lágrima é um sinal profético de que algo está prestes a acontecer. A lágrima não é o fim. É o anúncio do novo. É o anúncio de que o céu está prestes a se manifestar. É a preparação para o grito. Venha para fora. Seu Lázaro pode estar no sepulcro há 4 dias, mas isso não impede Jesus, porque quando o céu se move, o tempo obedece, e tudo aquilo que parecia morto começa a viver de novo. Portanto, não despreze sua lágrima. Não tenha vergonha dela. Ela pode ser a porta que se abre para o milagre. O mesmo Jesus que chorou e ressuscitou Lázaro está ao seu lado, e ele ainda se comove. Ainda sente, ainda age. Sua lágrima hoje pode ser o anúncio de um milagre amanhã. Você chegou até aqui, ouviu cada palavra, relembrou momentos de dor, se identificou com histórias, reconheceu suas próprias lágrimas, e talvez, enquanto ouvia, o coração tenha apertado, os olhos se enchido d'água. Isso não é por acaso. O Espírito Santo está tocando áreas profundas da sua alma. Está dizendo, no íntimo, eu estou aqui, eu vi tudo, e não me esqueci de você. As lágrimas que você derramou não foram desprezadas. Elas foram recolhidas. Elas estão sendo usadas por Deus como sementes para um tempo novo. O que você viveu em silêncio, Ele está transformando em testemunho. O que você suportou sozinho, Ele está prestes a transformar em renovo. Não é o fim. É o início de uma estação onde o céu se move a seu favor. Mesmo quando tudo parecia sem resposta, Deus estava trabalhando. Mesmo quando você pensou em desistir, o Espírito Santo estava sustentando sua fé. Mesmo quando não havia mais palavras, as lágrimas estavam orando por você. E hoje, neste momento, há uma promessa sendo renovada. Deus está escrevendo um milagre com suas lágrimas. E esse milagre não será pequeno. Ele será visível. Ele será impossível de ser negado. Ele será o sinal de que Deus nunca parou de cuidar de você. Não se apresse em tentar entender tudo. Às vezes, o que você precisa não é de explicações, mas de presença. E a presença de Deus está com você agora, respirando com você, consolando você, restaurando o que foi quebrado, levantando o que estava caído, secando as lágrimas e, ao mesmo tempo, usando cada uma delas como base para algo novo. Você não está só, Deus está contigo, não apenas nos dias bons, mas nos dias escuros também. Ele está nos vales, nos desertos, nos quartos escuros. Nas madrugadas silenciosas, Ele está na lágrima que ninguém viu, está no clamor que ninguém ouviu, está na dor que ninguém compreendeu. E é exatamente aí, nesse lugar de profundidade, que Ele mais se manifesta. Por isso, feche os olhos por um instante, respire fundo e diga com fé: Deus, eu confio em Ti, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando dói. Essa declaração de fé, mesmo entre lágrimas, tem poder de mover o céu, tem poder de abrir caminhos, tem poder de transformar atmosferas, porque Deus não está esperando sua força. Ele está esperando sua entrega. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus, declare isso em fé. Compartilhe essa mensagem com alguém da sua família que também precisa ser consolado. E se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho para continuar sendo fortalecido com palavras que tocam a alma e curam o espírito. Lembre-se, a tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. Sua vitória está sendo construída no silêncio. E quando o tempo certo chegar, você não será apenas alguém que chorou, mas alguém que venceu, alguém que viu o milagre nascer no meio das lágrimas. Porque Deus ainda está escrevendo sua história, e essa história vai glorificar o nome dele.